Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou psicoterapeuta e especialista em dependência química e processos de autoconhecimento. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre codependência, sobre formas de tratamento, forma de intervenções. Falaremos um pouco também sobre dependência química e como a gente deve agir perante essa situação. O vídeo ficou um pouco longo, mas é muita informação para eu passar em poucos minutos. Então eu peço a tua atenção, porque se você está sofrendo com isso hoje, eu quero te direcionar dentro desse vídeo. Então fica comigo. Tamo junto? A dependência química é uma patologia coletiva, pois ela afeta todos os que estão ligados afetivamente ao usuário. O álcool é o principal produto psicotrópico depressor cerebral, além de importante causa de morbidade e mortalidade. O usuário é denominado de dependente e amigos e famílias são denominados de codependentes, pois vivem em função da pessoa dependente e muitas vezes não reconhecem sua condição. O estudo realizado aqui, ele vai abordar possíveis causas, sintomas que se manifestam em codependentes e formas de tratamento da codependência a partir de uma revisão de literatura com referencial teórico na neurociência e na psicologia. A coleta de dados é de caráter bibliográfico e as informações foram colhidas de artigos, de livros e websites. Esta pesquisa aponta a necessidade da gente compreender e envolver a família no tratamento da dependência química, visto que o aspecto familiar ele exerce influência direta no comportamento do dependente e pode promover mudanças no quadro geral da família. Bom, a dependência química ela é um assunto de ampla discussão na atualidade pelo número de pessoas que são atingidas de modo direto e indireto, isto é, usuários e pessoas ligadas a eles, familiares, colegas de trabalho, amigos, entre outros. Quando o indivíduo ele perde o controle sobre o uso de alguma substância, pode-se caracterizar o quadro como dependência química. Nestas situações, os agentes psicoativos eles atuam sobre o sistema nervoso central, provocando sintomas psíquicos e estimulando o consumo repetido dessa substância. Alguns exemplos são o álcool, drogas ilícitas e a nicotina. Não existe apenas uma causa, todavia, existe um conjunto de diversos fatores que agem ao mesmo tempo. Família, trabalho, escola, companhias e a mídia. Certamente, a mídia ela não é a causa direta de consumo de bebidas alcoólicas. Porém, a associação entre essas mensagens vindas da mídia e o comportamento dos jovens. Alguns eventos têm despertado uma nova discussão a respeito do fenômeno, como a associação do álcool e ao crescimento do número de internações, internamentos, acidentes de trânsito, comportamentos violentos entre as pessoas, síndromes fetais, entre outros. Inúmeros problemas sociais, familiares e físicos são gerados pela dependência química. Dentre esses problemas sociais, encontra-se a codependência associada aos familiares e amigos da pessoa que está sendo acometida pela dependência química. Eu venho afirmar que a família que tem experiência direta com o dependente pode envolver-se emocionalmente e desenvolver a codependência. A família ela pode ficar tão desolada pelo comportamento do dependente que se sente paralisada, com pensar, um pesar, culpa e incapaz de ajudar. Ela também pode estar tão cheia de vergonha que esconde o problema e recusa-se a discutir com quem quer que seja, ou tão familiarizada com o sofrimento do dependente, quando ela tenta parar ou ele tenta parar, que reluta em pedir-lhe que pare.
Hoje nesse vídeo eu tenho como objetivo abordar possíveis causas, sintomas que se manifestam e formas de tratamento da codependência. Para isso, fez-se uma revisão, mais uma vez eu repetir, de literatura com intenção de verificar os materiais produzidos até então no que se refere à temática pesquisada com base em livros, artigos e websites. O aprofundamento do tema codependência é de extrema relevância pelo seu poder de alcance entre os familiares de dependentes químicos e também por ser um assunto pouco visto e estudado, infelizmente. O referencial teórico adotado tem base na neurociência e também na psicologia, ok? Bom, primeiro vamos falar de dependência química. O uso de drogas a longo prazo, associado a fatores genéticos e ambientais, pode provocar um novo modelo de funcionamento dos circuitos neurais envolvidos na recompensa e motivação, na memória e condicionamento, no controle inibitório, na autoconsciência e na reação ao estresse. O uso de substâncias refere-se a uma constelação de sintomas desenvolvidos no contexto de consumo contínuo de substâncias psicoativas, apesar das consequências adversas. O prazer do efeito da droga rapidamente dá lugar à queda da estimulação dopaminérgica, que é sentida pelo sistema, direcionando o comportamento motor para a obtenção da substância. O risco para o uso de drogas é aumentado quando encontramos na família alguns fatores como expectativas fantasiosas de comportamento, pouca ou nenhuma atenção aos comportamentos e punição em demasia. Dentre as causas atribuídas ao uso de substância está o fator social relacionado à baixa renda, à falta de comida em casa, aos fatores socioeconômicos e culturais, bem como os familiares, se em 3 eixos: compreensão dos processos de mudança, desenvolvimento de técnicas visando a maturação motivacional e a compreensão do processo de recaída e melhoria de técnicas de prevenção. Estudiosos afirmam que a atitude da família do usuário que busca um estado de abstinência, de se abster da substância, pode tanto ajudá-lo a manter tal condição, como também, em função de seu comportamento, levá-lo a um processo de recaída. Compreende-se que a família não acredite na manutenção da abstinência, assim como o dependente tem dificuldade em aceitar a sua condição como uma doença e que precisa de tratamento. A síndrome de abstinência é o conjunto de sintomas produzidos pela redução ou interrupção do uso de substâncias. Os sintomas podem apresentar-se de forma leve ou mais grave, podendo até levar o indivíduo à morte. Fatores genéticos e a repetição de padrões comportamentais explicam em partes o alto número de casos de uso de substâncias. A falta de disciplina e de limites é frequentemente encontrada entre os adolescentes dependentes de drogas, possivelmente pela dificuldade dos pais em estabelecer normas e regras. Essas famílias parecem possuir uma inabilidade para criar e educar seus filhos, o que resulta em vínculos familiares precários. Sem essa relação de confiança e afeto, o adolescente não aceita a autoridade e o estabelecimento de regra dos pais. Como são fatores que contribuem para a dependência, podem contribuir indiretamente para um caso de codependência. O alcoolismo parental reflete-se em 2 dimensões no ambiente familiar: estressores familiares e negligência, ambos relacionados com a baixa autoestima dos filhos. Porém, o efeito do alcoolismo paterno é mais marcante.
É importante a gente compreender a negação da doença, assim como a codependência durante o processo de reabilitação do alcoolismo. E também se faz necessário encorajar o paciente para que ele aceite o programa de reabilitação e possa encontrar uma maneira de viver sem o consumo de substâncias psicoativas. As intervenções são necessárias para os dependentes e não dependentes, promovendo medidas preventivas para que possam interferir nas políticas públicas quanto às condições sociais, de saúde e qualidade de vida. Vamos falar sobre codependência. A codependência é definida como uma série de comportamentos e atitudes desajustadas ou doentias, associadas às atividades e à vida de uma pessoa próxima de um dependente de substâncias psicoativas. É um fenômeno cultural, uma doença causada por um trauma não identificado no desenvolvimento durante os primeiros 6 meses de vida. E precisa de pelo menos 2 pessoas envolvidas. Portanto, não há como culpar uma das partes pela situação. O conceito de codependência, inicialmente conhecido como coalcoolismo, ele surgiu a partir de esposas de alcoólicos americanos, que por volta de 1950 foram convocadas a participar das reuniões de alcoólicos anônimos, que a gente conhece como AA, juntamente com seus maridos. Conselheiros de abuso de substâncias, eles perceberam que quando retornassem para casa, o sistema e a dinâmica familiar teriam sofrido mudanças, o que é muito importante para a recuperação. O codependente ele precisa da aprovação alheia, pois ele sabe que seus cuidados são exagerados. A sua baixa autoestima e sentimento de culpa impedem que ele se desligue do dependente químico e sua condição. A princípio, a família ela percebe o uso de substâncias como um fator de interação social, nega os problemas enfrentados, tenham ligação com o uso de álcool e vai buscando justificativas para os conflitos existentes no lar. Diversos mecanismos psicológicos são acionados nos membros de uma família em que existe alguém que faça o uso abusivo de substâncias psicoativas. Mecanismos que buscam a estabilidade que um dia se perdeu e que podem ser indicadores de uma condição codependente. Observa-se uma relação doentia entre a dependência e a codependência. O dependente que faz o uso de determinada substância e por isso causa prejuízos a si e a outros, e o codependente, que querendo resgatá-lo, devido à própria conduta, mantém e agrava o quadro. É uma relação parasitária, em que um dos indivíduos se alimenta dos esforços emocionais do outro. Muitas vezes, essa relação prolonga-se por anos, a ponto de ser considerada normal por aqueles que dela participam. O convívio dos familiares com o usuário é afetado na medida em que a dependência se desenvolve. Esposas de dependentes de álcool apresentam sofrimento, solidão e frustrações e tendem a resignações e sacrifícios. Na prática clínica, observa-se que determinadas famílias superprotegem o usuário no sentido de resolverem ou não permitirem o contato com as consequências advindas do seu envolvimento com a substância. Essa forma de manejo, ela interfere significativamente no processo de parada do usuário, pois esses comportamentos permissivos podem reforçar a manutenção do uso de drogas. Comportamentos disfuncionais, eles acompanham um codependente, que por sua vez não se reconhece como um codependente. Quando tem esses comportamentos sinalizados, apresenta resistência para a aceitação da sua condição.
Vamos falar sobre intervenções, sobre possíveis intervenções agora. Bom, para alcançar o sucesso de um tratamento, é necessária a adequada intervenção dos indivíduos que cercam o sujeito, ou seja, dos seus familiares. A família funciona como um sistema em que cada membro está interligado e quando ocorre uma mudança em uma das partes, esta mudança modifica também toda a estrutura. A partir disso, entende-se que é preciso compreender o indivíduo em seu contexto familiar e não só no contexto da sua individualidade. É fundamental destacar que a família pode agir de modo que reforce o uso de drogas pelo familiar em questão e, dessa forma, os comportamentos facilitadores da família merecem atenção e cuidado profissional. Uma pessoa que se interna para o tratamento, mas não consegue se adequar no programa da instituição, pode não perceber as consequências do abuso da substância ou mostrar-se ambivalente quanto a manter ou interromper o uso. As terapias de cunho psicológico, de cunho terapêutico, tornam-se indispensáveis para o tratamento, pois possibilitam que o indivíduo compreenda o que está acontecendo com ele e promova reflexões a partir daquilo que compreendeu, tanto dependente como familiar. A equipe multidisciplinar envolvida no tratamento, ela tem um papel importante ao estar junto à família, pois ela pode orientar e informar sobre a doença, sobre cuidados de maior complexidade e como responder diante de algumas alterações comportamentais do indivíduo ou dela mesma. A estratégia de reabilitação psicossocial respeita a singularidade e as necessidades do dependente, sendo construída a partir de um projeto terapêutico voltado para a ocorrência de desordens. Nesse tipo de estratégia, tanto a equipe quanto os familiares podem tornar-se ferramentas importantes no tratamento da dependência química e, consequentemente, da codependência. Os grupos de ajuda para alcoólicos e familiares surgiram no Brasil por volta dos anos 70 e fizeram adaptações dos 12 Passos de AA nos programas e de recuperação. A prevenção de recaída é um programa de autocontrole que possibilita que os indivíduos assumam responsabilidades pelo seu processo de mudança no tratamento de comportamentos adictivos. A terapia cognitiva e suas técnicas utilizadas por profissionais da área de saúde podem gerar resultados positivos, incentivando o paciente a realizar em seu estilo de vida mudanças permanentes, cessando o uso da droga. A recuperação da codependência, ela tem estado mais forte e comum do que antes. Os jovens têm participado de encontros do Al-Anon e pessoas mais velhas têm buscado atendimento nos grupos para compreender a prestação de cuidados saudáveis e aprender a tomar conta deles mesmos e não somente das outras pessoas, ou seja, dos dependentes. Esse tipo de grupo oferecido pelo Al-Anon e outras entidades propõe um grupo de forma aberta, isto é, outros membros podem entrar a qualquer momento. São conhecidos como grupos de ajuda recíproca, sendo que surgiram de forma aleatória, sem estarem pautados em referências teóricos e técnicos. São denominados também de grupos de autoajuda, mas de forma errônea, pois o objetivo é que os membros ajudem uns aos outros e não de forma isolada. Esse modelo de grupo ele surgiu a partir dos desdobramentos dos grupos de AA, surgidos nos Estados Unidos por volta de 1935. Muitos desses grupos baseiam-se em fundamentos espirituais, ainda que não sectários,
Já os grupos terapêuticos nem sempre funcionam desta forma e necessitam de planejamento operacional e seleção de participantes. Bom, eu venho destacar que é muito pessoal a escolha de participar de um grupo terapêutico. O trabalho decorrente desses encontros pode resultar na substituição de algumas atitudes negativas e até destrutivas por comportamentos mais estáveis que proporcionarão a elevação quanto ao equilíbrio emocional e qualidade de vida. Esses grupos têm alguns princípios com base de funcionamento, sendo eles: compartilhar experiências, educação e aprendizagem, autoadministração, aceitação da responsabilidade por si próprio, existência de um objetivo único, participação voluntária, concordância na mudança de vida e anonimato e respeito. O grupo oferece apoio que facilita a aceitação da realidade em que a família se encontra. Tudo isso de maneira saudável e com menos possibilidades de sofrimento. Ao participarem desses grupos, as famílias têm maiores chances de perceber que não são as únicas que passam por isso e também encontram diferentes formas de lidar com a situação a partir da troca de experiências. Ao ouvir relatos de outros membros, aumentam as lentes para os próprios comportamentos e podem assumir uma postura diferente, mais autônoma e menos dependente do familiar. Bom, vamos às considerações finais aqui. Conforme a gente viu hoje, o uso de substâncias psicoativas pode ser compreendido como uma doença complexa e multifatorial, proveniente de uma combinação entre fatores genéticos e fatores relativos ao ambiente. Não há uma causa isolada para a dependência, mas se sabe que a tendência para se tornar dependente do álcool ou de outras substâncias é mais acentuada em algumas famílias, junto a ele que pode causar a quebra de confiança e de vínculos, tanto na dependência quanto na busca por tratamento. A família é coautora do surgimento e evolução do abuso da droga. Por isso, deve estar ligada ao processo de tratamento. O tratamento pode ser encontrado em centros terapêuticos, no caso para a família, em Al-Anon, em várias outras, família de Caná, Amor Exigente, mas a adesão ao tratamento, tanto para a família quanto para o dependente, é um desafio independente do método utilizado. Em reuniões periódicas, trocam-se informações e experiências, os grupos de mútua ajuda auxiliam pais, irmãos, cônjuges e pessoas próximas ao usuário de droga na compreensão da doença e ajudam a enfrentar e trabalhar sentimentos como culpa e vergonha. O envolvimento de familiares na dependência química pode resultar na situação de codependência, condição emocional e do comportamento de uma pessoa que fica impossibilitada de estabelecer relações saudáveis. Sendo assim, mantém relações baseadas na necessidade de controle. Esta condição, ela altera o equilíbrio emocional, a forma de pensar, sentir e se comportar. A pessoa pode sofrer com estresse, problemas de autoestima, doenças psicossomáticas e depressão, apresentando comportamentos de controle excessivo sobre pessoas e situações. Sendo assim, o codependente deve reconhecer que seu vício é a doença do adicto e que a recuperação está diretamente relacionada com o grau de segurança e estabilidade que as relações sociais proporcionam. A situação de codependência é erroneamente interpretada como preocupação e pode se agravar na medida em que o quadro do dependente químico ele evolui.
Devem-se identificar os pensamentos e comportamentos de um membro codependente e trabalhá-los a fim de que se dediquem mais a si mesmo, pois, a partir disso, conseguirá ajudar o seu membro dependente de uma maneira mais saudável e eficaz. E é por isso que nós da Parceiro Sóbrio estamos aqui para te ajudar nessa situação. Queridos, assim como o quadro de dependência química tem evoluído com os usuários, o quadro de codependência também. Como vocês sabem, eu trabalho em uma clínica. Atualmente eu estou lá com mais de 100 pacientes. Então eu tenho observado como eu presto esse atendimento familiar, né, durante a noite com as famílias. Eu tenho visto que o quadro de codependência também tem se agravado, porque infelizmente a situação atual ao qual a gente vive, trabalho, as recompensas rápidas que o mundo dá, estão nos impedindo de buscar informações. E esse é o intuito aqui do canal, é trazer informação e te ajudar dentro desse processo. E o vídeo de hoje foi especificamente para você que tem um ente querido que está sofrendo com dependência química. Te explicar o conceito de quais são as consequências do uso do dependente e do codependente. Então, se você ainda não reconheceu esse estado que você se encontra, as informações foram dadas hoje. Então, o quanto antes você reconhecer, mais rápido será o processo de tratamento. Tamo junto? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que você conhece uma família, 2, 10, 20, que precisam ouvir essas informações hoje. Tamo junto? Shalom, shalom, e que o Eterno abençoe a vida de cada um. Tamo junto. E me segue lá no Instagram, que também tem muita informação diária lá para vocês a respeito de dependência química e terapias de autoconhecimento. Tamo junto, família. Valeu!